Olá, sejam muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, ao Café Virtual. Eu tenho muita gratidão a Deus pela tua presença aqui comigo, para nós meditarmos juntos na Palavra de Deus. E hoje o tema é Prisioneiros da Esperança. E eu tirei esse tema de um texto que está em Zacarias, capítulo 9, versículos 11 e 12, que diz assim: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. É um texto maravilhoso, de promessa de Deus. E ele diz assim: eu tenho uma aliança com vocês por causa do sangue. E essa aliança vai fazer com que eu liberte vocês. Vocês estão dentro de um poço sem água, mas eu vou libertar vocês e vocês vão voltar para uma fortaleza. E vocês vão ser prisioneiros, mas está esperança. Um prisioneiro está esperança que Deus promete. Ele diz assim: eu estou anunciando agora que eu vou restituir, eu vou restaurar tudo em dobro para vocês. Que coisa mais linda essa promessa, né? Você já se sentiu assim como José, como Jeremias? Nós temos as histórias desses homens de Deus aqui na Bíblia, que eles certa feita estiveram num poço. Jeremias esteve num poço que tinha lama e ele ficou ali naquele poço, né? Coisa tremenda, mas ele foi rescatado pela graça de Deus. E eu não sei se você já se sentiu assim, sem alternativas, num poço, ou seco, ou com lama, às vezes prisioneiros ali por causa da lama de algum pecado, ou do medo, ou de dúvidas. Isso aí consome você, traz angústia, traz dor, traz insônia. Mas aqui nós temos que Deus tem uma promessa. Para nós, Ele mandou Jesus Cristo, e o sangue de Jesus nos livra de todo pecado, Ele reverte, Ele nos liberta, e a gente sai da prisão, da escravidão do pecado para a esperança em Deus, a certeza de que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Você já teve essa experiência de libertação, que já recebeu Jesus Cristo no seu coração. Jesus Cristo, né, a nossa terra prometida, é o significado da nossa vida aqui e agora. E a gente então passa a ser preso não da circunstância, não dos sentimentos, mas da fé, da esperança nele. Lá em Hebreus 6:19 diz que a esperança é a âncora da nossa alma. É linda essa expressão, porque a âncora, ela segura o barco, impede que ele afunde, mesmo nas tempestades. E ele fica ali ancorado, seguro, estável. E a nossa esperança em Deus faz com que a gente fique assim, estável, tranquilos, né? Com o coração aquietado, tranquilo, porque a gente sabe que podemos confiar. Daí você fala: mas Regina, são palavras, até que ponto eu posso confiar? Hebreus 3:4 nos adverte muito contra a incredulidade. E o que mais ofende a Deus é a incredulidade. Eu que gostaria de dar uma passeada em alguns versículos de Hebreus para nós entendermos um pouco sobre isso. Lá em Hebreus 4:7, em outros versículos de Hebreus fala: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Deus, Ele fala ao nosso coração. Você está aqui agora não é por acaso. Deus está falando ao seu coração e ao meu. Reflita, busque a Deus, obedeça, mude de vida. O diabo, ele quer nos levar a duvidar. Ele quer nos levar para a incredulidade. Nós temos que tomar cuidado. Lá em Hebreus 3, Deus fala assim: o povo de Israel viu tudo o que eu fiz durante 40 anos e não reconheceu as minhas bênçãos. E Deus então ficou indignado com aquele povo e impediu que eles entrassem na terra prometida.
Então a gente tem que pensar em nós, quantas coisas, quantos manás que Deus despejou do céu para nós. Quantas bênçãos, quantos mares que Deus abriu, né? Portas abertas que Deus abriu para nós. E muitas vezes em situações difíceis, né? A gente se sente num poço, a gente fica desanimado, murmura. Mas nós temos que tomar cuidado. Em Hebreus 3,12 fala assim: tente cuidado, irmãos, para que jamais aconteça haver em qualquer vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus nos alerta, cuidado para não ficar murmurando, reclamando. Isso aí começa a invadir, contaminar, envenenar nosso interior, e a gente passa a se afastar de Deus, né? Um Deus que tem feito tantas maravilhas no nosso meio, como fez com o povo de Israel, Ele tem feito nas nossas vidas. Estamos vivos, sobreviventes de uma pandemia, como nós temos que encher o nosso coração de fé, de esperança, prisioneiros da esperança num Deus que cumpre as suas promessas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 11, nós temos aqui que fala assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, o descanso da esperança em Deus, né? Para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. É uma responsabilidade pessoal. Fala assim: olha, cuidado, se esforce, né? Tente cuidado, se esforce, Hebreus fala, porque para a gente não desobedecer como o povo de Israel. Daí você fala: Regina, mas salvação não é pelas obras. Sim, a salvação não é pelas obras, mas nós temos que, depois de salvos, nós temos que ter o foco em agradar a Deus, temos que ter atitude, temos que nos submeter a Ele para sermos transformados, para perseverar na fé. E como que eu persevero na fé? Traga à memória aquilo que dá esperança, aquilo que Deus já fez. Tenha uma vida de oração com gratidão, como a gente precisa fazer isso. E essa palavra é para mim e para você. Apesar das circunstâncias, às vezes a gente se sentir num poço seco, Deus, Ele quer que a gente traga à memória aquilo que Ele já fez. Ele é o mesmo. E não só traga à memória, mas que a gente, encoraje o outro. Lá em Hebreus 3,13 fala assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias, não é de vez em quando não, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como nós precisamos ter parceiros de oração, como nós precisamos falar do amor de Deus, como nós precisamos ter um caderno em que a gente registre todos os feitos de Deus, tanta coisa que Ele fez, tantos milagres. O fato de nós estarmos vivos é um grande milagre. E nós temos não só que fazer isso conosco, nos esforçando para lembrar de tudo que Ele fez, mas também passar isso para os outros, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, nos encorajando mutuamente, né? Como nós precisamos um do outro. Meus amados, nós somos uma geração favorecida. Quando a gente vê o povo de Israel, a gente fala: como pode? Mas se nós, como a gente pode, às vezes, duvidar de Deus? Nós temos que ser prisioneiros da esperança. O povo de Israel viu muitos milagres, mas nós também temos visto muitos milagres acontecendo. Além disso, nós temos a história do povo de Israel registrada aqui. E nós temos os milagres da nossa vida que acontecem no dia a dia e na vida também dos nossos irmãos que nós presenciamos, respostas de oração, como nós temos aqui na palavra também, quanta coisa. E além disso, nós temos Jesus Cristo, a palavra dele também registrada, que nos conta, né, sobre o seu amor, sobre a sua graça, que ele morreu por mim e por você, e ele está vivo, ele ressuscitou. Isso tem que encher o nosso coração de esperança. Em Hebreus também, capítulo 4, versículo 16, fala assim: aproximemo-nos do trono da graça. Quem que está lá nesse trono? É Jesus Cristo. Com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Na outra versão diz que encontremos socorro.
nos aproximemos de Jesus no trono da graça. Ele está lá com o Senhor, e Ele está cheio de graça e misericórdia. Ele sabe, né, o que nós passamos, Ele conhece o que nós passamos, que a gente se aproxime dEle com o coração cheio de gratidão, de arrependimento pelo pecado, né? E levando no nosso coração a palavra de Deus, nos esforçando para fazer a vontade dEle, que está aqui registrada com todas as letrinhas, e encorajando uns aos outros. O poço pode estar fundo, pode estar com lama, ou pode estar seco, mas a gente sabe que Deus está conosco. Em Salmos 37, 24 diz que se a gente cair, a gente não vai ficar prostrado, porque o Senhor nos segura pela mão. Lá em Jeremias 1,12 diz que Deus cela pelas suas promessas para cumprir. Esse é o nosso Deus. Nós devemos viver pelas promessas de um Deus que tem cuidado de nós. Que isso possa encher o nosso coração de esperança e nos aprisionar na esperança que está em Deus. Que as dúvidas não tenham poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque eu estou preso. Você deve estar preso, cativo, envolvido, não na lama do pecado, da dúvida, da miséria do ser humano, mas na certeza de que Deus nos puxa pela mão. Deus tem, pela graça dele, nós somos perdoados, tratados, regenerados e somos impulsionados para termos uma vida nova, uma vida na presença dele. Amém? Você pode não entender o momento que você está vivendo, mas um dia vai fazer sentido. E eu quero finalizar com aquela história daquela criança que ficava aos pés da sua mãe enquanto ela bordava. Ele ficava brincando à noite e ela bordava. E eu olhava para cima e via uma confusão de linhas coloridas, né? Ele falava: o que minha mãe está fazendo? Tanto esforço para fazer uma bagunça, né? Eu acho que ela era uma bordadeira como eu, né? E ele falava assim: eu não estou entendendo nada. Mas um dia a mãe estirou aquela tela que ela estava bordando, e ele olhou e viu uma linda paisagem, e ele viu que tinha um sentido em tudo aquilo. E depois, na sua vida adulta, ele passou por momentos em que ele sentiu também num poço seco, árido, e ele então se voltou para Deus e orou com toda esperança no coração e falou: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas deve ser o avesso do bordado da minha mãe. Um dia vai fazer sentido. Eu creio que o Senhor está bordando uma linda história para a minha vida, e eu vou esperar no Senhor. Eu não sei se você se sente num poço, se agarra nas mãos do Senhor, porque você não ficará prostrado, Ele te puxa pelas mãos e se aquete na presença dEle, com a certeza de que um dia aquilo vai fazer sentido, e um dia as coisas serão transformadas para honra e glória do Senhor. Creia nisso, e Deus vai se agradar disso na tua vida. Que possamos agradar o nosso Deus com a fé, com a esperança no nosso coração. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus, com a esperança que só Ele pode oferecer. E até a próxima, se Deus quiser.